Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui, né, inaugurando a primeira live do nosso primeira iniciativa aqui dessas lives diárias, né? Então, primeiro eu queria dar boa noite a todos, né? Iniciar aqui com o breve sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a Virgem Santíssima, Santa Catarina de Sena, padroeira deste canal, possa conduzir aqui tudo que for dito e todos aqueles que vão escutar, para que sejam atendidos no anseio mais profundo das suas almas. Amém. Então, é isso aí. Comentando aqui que inicialmente vamos começar com essas lives todo dia, 9 horas, tá? Os temas vão ser muito aleatórios, tá? Não vai ser um tema, não vai ter uma linearidade, tanto que eu não vou nem botar tema nenhum, tá? A gente vai ter descrição de diversas situações. Um dia pode ser um tema mais espiritual, outro dia a gente pode falar de um tema mais histórico, etc. Né? Outro dia a gente pode comentar um tema que surgiu lá nas perguntas. Então vai ser sempre nesse ritmo, certo? O intuito aqui é que a gente faça um conteúdo bacana, de qualidade, entendeu? Por vídeo também, né? Até porque eu pretendo não fazer as lives muito grandes para que a gente consiga colocar também no GTV. O Instagram não permite ainda que o nosso GTV coloque uma... O pessoal tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos vocês. Segunda-feira, né? Estamos aqui na luta. Mas como eu tava falando, o nosso GTV ele não permite que a gente coloque vídeos muito grandes, né? Então o intuito aqui é que tenha uma live de 20, né, no máximo meia hora, né, para que a gente consiga botar no GTV também. E se por um acaso houver um momento de estouro, né, a gente vai colocar no YouTube, né? Também para esse mesmo horário, a gente vai marcar lives com alguns convidados, a gente vai avisar antes, né? Porque vão ser lives especiais, essas lives sim vão ter temas definidos, né? Já tem uma para sexta-feira, mas eu vou esperar para divulgar para mais perto, certo? Mas por enquanto o que está certo aqui é não se encontra aqui diário, semanal, tá? Às 9 horas, certo? E além do encontro diário semanal, todo sábado a gente vai fazer lá a série de stories, certo? Sobre algum tema específico, né? Como eu fiz, como, como eu fiz no último sábado, né? Para que fique algo bacana, esses stories vão ficar sempre salvos nos destaques da página. Então, vocês vão ter sempre acesso lá, né? Só printar. A gente vai trazer sempre informação de qualidade e eles vão ser sempre voltados às situações históricas, né? Questões históricas. Inquisição, cruzadas, né? Como a Lucimar falou aí. Mandamentos, enfim, né? Bíblia, como é que surgiu o cano da Bíblia. Então, tudo isso, né? A gente passar para vocês, certo? Mas, enfim. Por enquanto, assim, falar logo também do e-book, né? Então, o pessoal que está acompanhando, né? Lembre-se, a gente está aí no lançamento do e-book, então tem uns 10 dias ainda aí para vocês adquirirem em preço promocional o e-book e o bônus, né? O bônus está muito bom, muito bonito. Foi iniciativa própria de Matheus, né? De Cruz. Eu revisei o e-book, então eu li tudo e vale muito a pena, tá? Aproveitar o bônus que ele tá lá e inclusive com a novidade que a gente lançou hoje, que é a questão da comunidade, né? Então, além de ajudar vocês, ou seja, lendo, vocês entendendo lá, botando em prática, vai haver uma comunidade para que a gente possa se ajudar, a gente possa criar um certo laço, entendeu? As pessoas que já adquiriram, a gente vai já entrar em contato para conseguir número, entre outras coisas, para começar a dar início desses grupos, né? Então, é mais ou menos isso, né? Cessados os avisos aqui, então, vamos lá, né, para o nosso tema de hoje da nossa live, né? E eu queria chamar uma coisa muito importante, porque eu tava me lembrando, né, quando eu pensava no que eu poderia falar aqui hoje, né? Era sobre um comentário que o Papa Bento XVI, o Papa Bento, não lembro, ou se é o Catecismo, não tô lembrando aqui agora, é um dos dois, mas ele fala sobre o credo, né? Você já reparou uma coisa no credo? Quem é que lembra aqui a oração do credo, né? Você tem aquela oração lá: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nananana, e passa toda a fé da igreja, né? Ali de uma forma mais simples, o Gabriel chegando aí, seja bem-vindo também, mas de forma bem simples, ele passa ali por todos os dogmas, né? Os ensinamentos da fé mais principal, né?
católico, né? O credo, ele não era só isso, né? Ele era uma forma de identificação. Tanto é que no catecismo ele vai se chamar de símbolo dos apóstolos, né? Ou seja, é uma espécie de símbolo de identificação que os cristãos, eles se identificavam, né? Então, quando um cara queria saber, qual é a fé que você professa? Ele falava, olha, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nananana, e justamente isso, né? Exatamente. Aí, desceu aos infernos, a gente vai comentar isso depois, posteriormente, tá? Mas aqui eu vou comentar uma coisa que você já deve ter ouvido no credo, mas acho que não percebeu ainda, que existe no credo, né? E é esse o ponto, né? Porque o catecismo, ele faz um elencamento da fé, né? A explicação que ele faz, de acordo com o credo. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele começa falando de Deus, né? Criador do céu e da terra. Então ele vai falar de todas as características de Deus: Pai, onipotente, poderoso, Criador do céu e da terra. Nananana. Aí em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí ele fala sobre Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus Cristo. Nananana. Aí depois, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo na da Virgem Maria. E fala sobre Maria. Então, percebe que o catecismo ele destrinchar, né, de todos esses artigos de fé, certo? Então ele vai estar lá explicando. Por isso que às vezes eu pareço até um pouco chato na história, falando assim, leia o catecismo, gente, leia o catecismo. Mas é porque realmente ele está lá tudo explicado, né? Ele está lá de uma forma muito simples, muito... talvez até um pouco mais condensada, né? Porque é muito um pouco grande, né? Mas é isso. Mas tudo isso está explícito lá, né? Ou seja, você vê Jesus, você vê Maria, você vê o Espírito Santo, você vê a igreja, você vê a mansão dos mortos, você vê a ressurreição da carne, os pecados, né? Isso está dito. Mas tem uma coisa no credo que não está dita, né? E que é um pressuposto que é muito importante para a gente seguir em frente na nossa caminhada da fé, né? O credo, quando você professa sempre na primeira pessoa. Ou seja, se você estiver na igreja, tem lá várias pessoas, ninguém vai falar cremos, mas falar creio. Esse creio, o que é que ele é? O que é que ele está querendo dizer com isso? É um eu, ou seja, eu creio, né? Eu creio. Só que ao mesmo tempo que há esse eu, ali ele está omitido, né? Ele está explícito, porque todo mundo sabe que o creio só uma pessoa pode dizer. Se fossem mais de uma, poderia dizer o que? Cremos, né? Nós cremos. Mas não, né? É eu creio. Só que ele está oculto ali. Por que ele está oculto ali? Né? E aí acho que é o catecismo, é o Papa Bento, não lembro, mas ele vai dar uma explicação muito boa, né? Porque aquele eu, do eu creio, ele se apaga durante a fé. Então a fé, ela vai dissolvendo o seu eu. Mas não é um dissolver que faz com que você perca a sua personalidade, né? É um dissolver que faz com que você encontre seu verdadeiro ser. Faz com que você encontre quem você realmente é, né? Quando você coloca o seu eu ali presente, quando você coloca o seu eu íntegro, inteiro, você simplesmente faz, né, aquilo que os santos sempre fazem, né? Fazem aquela proximidade, né, com o próprio ser, com a sua própria personalidade, né? Quando São Paulo diz assim, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, né? Ou seja, está dizendo o quê? Que aquele eu, em certo sentido, dá lugar a um outro eu, a outra personalidade. Então a fé, inicialmente, ela é um tomar posse. Tomar posse de quem você é de verdade, mas sem as falhas do seu ser, mas a presença do próprio Cristo, né? Isso é importante. Porque assim, muita gente hoje ela pode entrar, né? Todo esse problema de pandemia, de estar em casa, estar longe dos sacramentos, né? Pensa aquela situação de, poxa, mas quando eu estava lá no meu grupo de oração, quando eu estava lá na igreja, minha crisma, né? Parecia que eu tinha uma fé tão viva, né? Que eu tinha um eu assim tão vivo com Cristo, né? Que eu estava tão íntimo, tão próximo dele, mas agora eu não estou assim. Ou até um parente, você olha para um parente seu e fala assim, pô, aquela pessoa parecia ter uma fé tão forte, né? E agora chega um momento de dificuldade desse e parece estar muito medo, abalada, dominada pelo pânico, né? Isso é importante. Porque às vezes o que acontece é essa fé inicial, ela vai pegar no nosso eu na forma mais simples dela, ou seja, numa forma muito mais superficial dela, né?
E a pessoa acredita que naquele ponto ali é o suficiente para ela. Mas na verdade não, né? Na verdade, o que a fé nos convida é que ela sempre aprofunda, né? Ela sempre, de forma inicial, ela tem um start naquela parte mais superficial do nosso ser, mas ela precisa aprofundar para camadas mais superiores. Ela precisa aprofundar. Então, aquela parte mais superficial é aquela parte justamente em que a gente está, né, tomado ali pelos sentimentos, né? Que é o que há de mais espontâneo no ser humano, né? Você acorda, você vê um bom dia, você já fica feliz. Você acorda e você vê um dia, né, mais nebuloso, você já fica um pouco mais sóbrio, né? Você acorda, sente um cheiro de comida boa, você já fica um pouco mais atiçado. Então, é algo superficial, é o que nos toca, né? Na superfície do nosso ser, da nossa alma, né? Mas a gente tem outras camadas mais profundas, né? E é aí que tem que estar residido justamente a fé, né? É aí que tem que estar justamente residido a nossa fé. A fé como uma virtude, a fé como um desenvolvimento, né? Não a fé só como algo que acontece momentaneamente como uma faísca, né? Pega aquele fogo e depois apaga. Não. Mas ela precisa aprofundar. Ela precisa adentrar em camadas mais profundas. Então ela precisa adentrar num certo conhecimento, ou seja, que é uma parte mais profunda. Então você vai se aprofundar mais em conhecer aquilo que você está crendo. Você vai precisar aprofundar depois numa prática, ou seja, vai ser necessário que você vá, comece a praticar, comece a conduzir, etc. E tal. E aí você chega nos graus mais profundos, que geralmente são aqueles dos santos, que são justamente aqueles que onde você tem uma fé, né, que ela não se apoia em mais nada. Ela não se apoia no sentimento, ela não se apoia no na inteligência, na razão, ela não se apoia nem nas práticas, né? É uma coisa que já é espontânea do sujeito. Então é nesse sentido que o Papa Bento e o Catecismo eles falam, né, que a fé, a crença, ela dissolve o nosso ser, né? Dissolve o nosso ser não, perdão, dissolve o nosso eu. Faz com que o nosso eu vá se diminuindo, né? E é aí, esse é o itinerário para que a gente possa chegar depois lá, como São Paulo dizer, vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim, né? Esse que é o ponto importante, é o ponto fundamental, né? Repare que é vivo, mas não eu. Ou seja, não eu. Não aquele ego inicial, né? Não aquela... Não é o que está... Não está enraizado em quem eu sou de verdade. É em Cristo que está enraizado em mim. É diferente. Então, isso é para mostrar que às vezes a gente tem, né, uma certa superficialidade dessas coisas. A gente não enxerga, então, ou a gente se prende naquela camada superficial do sentimento, ou a gente se prende naquela camada mais superficial da, da razão, né? Ou a gente se prende naquela camada superficial da prática, né? De estar ali todo dia servindo, entregando, fazendo, né? Mas sem saber que o ponto mais principal, o ponto mais profundo, o âmago de tudo, é um relacionamento com Deus, com a pessoa, né? E é nesse relacionamento que brota exatamente aquilo que há de mais fundamental para a vida humana. É a raiz do ser humano, a raiz do nosso ser, do nosso eu, que é justamente a fé do próprio Cristo, né? Então, eu acho que não sei quanto tempo aqui tem de live, né? Eu acho que para hoje o que eu queria fazer era justamente isso, né? Ah, sim, uma coisa muito importante. Mas beleza, você ouviu isso aqui agora e talvez seja um pouco perdido, né? Como é que eu faço isso? O que é que eu vou fazer? Como é que eu chego nesse ato, né? É justamente isso, é quando você desvia o seu olhar. Quando você está com a superficialidade do seu sentimento, você está olhando para si. O sentimento ele carrega isso de sentido, né? O sentimento é único. Não dá para você e uma pessoa compartilhar o mesmo sentimento, né? A experiência do sentimento é única, né? A inteligência é a mesma coisa, né? Por mais que a gente estude o mesmo assunto, o mesmo tema, cada um vai pegar aquilo
de uma forma muito diferente, às vezes até explicar de forma muito diferente, né? Claro que vai ser o mesmo tema, o mesmo conteúdo, de algo mais sólido, repara? Mas ainda assim, o que acontece? É uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, né? E que não está muito fundamentada, né? A prática, cada um vai ter uma prática diferente, né? Olha as ordens religiosas que nós temos na igreja, tem inúmeras ordens, não é isso? Tem a ordem do Carmelo, a ordem de São Bento, a ordem Cartucha, né? Cisterciense, entre tantas outras. Mas, embora a prática ela defina, né? Ela já é um pontapé muito mais profundo do que a razão ou o sentimento, ela não dá o sabor substancial, aquilo que há de mais importante para o relacionamento com Deus, né? Para esse dissolver da fé, né? Esse dissolver do nosso eu na fé. O que ela faz? Ela nos dá uma certa rotina, né? Nos dá uma certa regra que nos capacita, nos possibilita, né? A ter um encontro marcado com Deus. Então, naquelas atividades, eu tenho aquele encontro marcado. Mas a fé verdadeira, ela dissolve isso. E ela dissolve porque ela percebe que há uma prática constante de Deus. A prática de Deus não vai existir somente quando eu tenho um sentimento. Ela não vai existir somente quando eu sentar para estudar e ler algum livro. Ela não vai existir também só quando eu estiver cumprindo a minha regra. Ah, é o momento de rezar, é o momento de fazer isso, é o momento de fazer aquilo. Não. Deus está constantemente presente em nós. Então, uma verdadeira e uma vida cristã mais firme, mais tentada, né? Ela passa por esse pressuposto de eu entender que Jesus Cristo é uma pessoa que está viva e eu me relaciono com Ele em todos os momentos. Quando eu acordo, quando eu vou escovar meus dentes, quando eu vou brincar com o meu bichinho de estimação, quando eu vou sentar para ler, não é uma coisa pautada em uma coisa só, mas está presente a todo momento, né? É a prática da presença de Deus, né? É a prática de Deus estando junto de nós, estando presente conosco em todo momento. Tem até um livrinho aqui muito interessante aqui, ó, que é muito bom, que é um dos bônus da minha biblioteca católica, que ele fala um pouco sobre isso, que é esse aqui, ó. Vendo? Prática da presença. Para você está invertido, mas o nome é esse. Prática da presença de Deus não é bem de um santo, é de um irmão, né, da Ordem do Carmelo. E ele fala exatamente isso. Olha, não importa o que eu fizesse, não importa o que eu estivesse fazendo, né? Não importa o grau de atenção que eu estivesse dando para determinada situação. O que era importante eu ter e estar atento sempre era que Deus estava presente naqueles atos. Cada ato humano, ele tem o seu valor dignificado quando a gente faz ele com o olhar voltado no eterno, na eternidade. Sem ter esse olhar fixo no horizonte do céu, no horizonte do paraíso, a gente se dissolve, a gente se perde. Quando a gente fixa em coisas, como eu falei antes, o sentimento, a razão, a prática, isso vai dissolver o que você tem com Deus. Mas quando você se foca na presença dele, quando você se foca na presença que ele tem constante na sua vida, na vida de todos, aí sim você ganha um certo substância nas suas práticas, nos seus atos, em tudo que você fizer. Quando você senta para se reunir com, sei lá, seus familiares agora, você vai sentar e assistir um filme, né? Precisa entender que Deus precisa estar presente ali. Como é que ele está presente? Não precisa eu fazer nada para ele estar presente. Ele já está presente ali. Eu preciso tomar consciência disso. Eu preciso voltar a minha atenção para isso, né? Quando eu estou lavando as panelas, pensar e perceber essa presença. Quando se está lendo um livro, quando se está rezando, principalmente rezando, às vezes as pessoas rezam só falando, né? Só colocando, só batendo os lábios. Não, né? Você precisa entender, ele está presente ali, até no pecado. Veio a sua tentação, veio lá qualquer tentação, qualquer pecado que seja, você precisa perceber isso. Deus está presente ali também. É nessa prática que a gente consegue, né, driblar o que o mundo ou o
que a vida, o diabo, a carne, seja lá o que for, pode fazer para apagar o nosso rastro, né? Apagar a luminosidade da nossa fé. Então, eu acho que é isso, né, para hoje. Lembrando que todo dia 9 horas aqui, a gente vai ter esse encontro bem breve, certo? Para que a gente possa aprofundar alguns pontos, né? Não ser aleatórios. Hoje a gente fala um pouco dessa questão do creio, do nosso eu, da nossa personalidade, né? Ela diante de Deus, diante do eterno, diante do paraíso, né? E pode surgir um tema mais teológico, pode surgir um tema mais histórico, falar aqui sobre cruzada, sobre Inquisição, sobre as mulheres na Idade Média, enfim, diversas coisas, né? Mas a ideia é essa, a ideia é mantermos esse contato, mantermos esse canal aqui de comunicação e de troca de experiência e conhecimento, certo? Então, meus amigos, tenham uma boa noite para todos vocês, até amanhã e salve Maria Santíssima, abraços.